Olá, meus queridos. Oi, pessoal. E aí, galera? Beleza? Estamos aqui com o Kaique e Constância do Together e hoje falaremos sobre as armadilhas do imigrante brasileiro. É treta, hein? Bora ver. Treta. Vamos lá. Roda a vinheta. Bom, e aí, vocês sugeriram esse tema, né? Então explica aí pra gente. Vamos compartilhar aqui. Deixa eu entender. Peraí. A gente andou conversando isso lá em casa mesmo e eu acho que é um problema, é uma parada que a gente atravessa que eu vejo muitos outros brasileiros fazendo a mesma coisa. Resumindo, é o seguinte: você vem pra cá, você sai do Brasil, você larga emprego, larga a família, larga os amigos, aí vem pra um país novo. Quando você chega aqui, o que você faz? Não larga o Brasil. Aí você começa só a andar com brasileiro, só fala português. Pra que você saiu de lá então? Então, acho que isso é uma coisa que muita gente que imigra acaba cometendo esse erro, caindo nessa armadilha, que é só conviver com brasileiro quando chega aqui. Uma bolha, né? Você vive numa bolha. Exatamente. Eu acho que é um pouco do. Eu até entendo um pouco, porque é um pouco de você se sentir em casa, né? Que aí cai a armadilha de novo. Como é que você vai se sentir em casa se você tá em outro lugar? E uma coisa que eu tava conversando com o Kaique, uma forma de você se sentir em casa no Canadá é você ser inserido na cultura canadense, né? Sim. E é uma coisa que ajuda muito a gente, especialmente no meu caso, que eu tava com inglês muito básico, era interagir com pessoas que falassem inglês comigo, que não falassem português at all, né? Olha, eu já falei. Eu já tô integrando a cultura. Integrou. E vocês, o que vocês acham? Vocês entenderam meio qual é a problemática da parada? Entendemos. Não diria que é um problema só dos brasileiros. Tem muitas outras nacionalidades que também caem nessa armadilha. Verdade, né? verdade. Mas acontece. Mas aí tem que pensar se é realmente uma armadilha E se é um problema, né? ou se é um problema, porque pelo que eu vejo, pra muita gente, isso não é um problema. Não, se é uma solução. Isso pode ser uma solução em vez de ser um problema. Verdade, é uma outra forma de... Eu acho que qualquer coisa na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Beleza. Claro que você se aproxima das pessoas que você tem mais empatia, que conhece as mesmas referências que você tem, etc. Mas, cara, se é pra vir pra cá, vamos ter uma experiência diferente, vamos conhecer pessoas de outros lugares, o que é diferente do Brasil, o que a gente pode aprender com o canadense ou com pessoas de outros lugares, entendeu? Tipo, pra que você vai passar por tudo isso de mudança e vai chegar aqui e vai viver nessa bolha? Não, e é uma coisa interessante que ele tá falando, porque no meu caso, quanto mais eu me integrava com outras culturas, independente de ser canadense ou não, me abria mais as portas e me abria mais os olhos, porque eu ia entendendo mais o lado da cultura do outro. O chinês, por exemplo, por que ele não olha nos olhos, né? Então isso é cultural e a gente começa a entender um pouco e ter um pouco mais de empatia pelas outras culturas e não achar que só o brasileiro é alegre ou só o brasileiro tem razão na forma de viver, entendeu? Isso é muito bacana por esse outro lado, não só pelo ponto de vista do inglês, né, que ajuda muito. Que é muito importante. Sim. Mas como você cresce em saber da experiência do outro, de uma pessoa que mora nas Filipinas, de uma pessoa que mora lá nas Arábias, entendeu? E entender por que aquela pessoa veio pra cá Eu também. fui ter o meu primeiro amigo muçulmano depois que eu mudei pro Canadá. Nunca tinha conhecido uma pessoa, nunca convivi com uma pessoa que fosse de outra religião que não ali o católico, que a gente o já tá mais evangélico, acostumada. entendeu? Exatamente. E aqui eu tive essa experiência. A gente descobre que é todo mundo ser humano do mesmo jeito, né? Exatamente. É, quebra os ajuda a estereótipos, desconstruir né? Desconstruir. várias coisas que você imagina que tem um comportamento e na verdade não tem, entendeu? Não necessariamente tem esse comportamento. E aí outra coisa importante é que você vê como essas pessoas que vêm de outros países, como todo mundo passa pelas mesmas dificuldades e acaba de de certa forma também se identificando com aquela pessoa, independente se a língua é portuguesa ou não. Tá. Isso é tudo muito bonito, só que aí tem o outro lado também. Vamos lá, você é o advogado do diabo aqui dessa história. Tem o ponto que, assim, muita gente acaba se relacionando com brasileiros, né, com pessoas da mesma nacionalidade, não necessariamente brasileiros, né, até as outras nacionalidades, porque é mais fácil, né, ela não consegue abertura, vamos dizer, para uma outra nacionalidade. Ela até tenta, mas não consegue aquela abertura. E aí, o que vocês dizem? Acontece? Bom, primeira coisa Acontece que me incomoda nessa ideia de
de ser mais fácil. Por exemplo, eu tava fazendo um projeto, fazendo um voluntário, e aí teve uma outra brasileira que chegou e veio com um papo de, pô, a gente é brasileiro, a gente tem que se ajudar, mas ela era malandra pra caramba e, sabe, tava tentando ali dar uma volta, não sei o quê, e eu não curtia a parada, entendeu? Tipo, não é porque é brasileiro que eu tenho que, entendeu? Não é pela nacionalidade, que eu acho que a sua amizade não é pela nacionalidade, né? Sua amizade eu acho que é pelas afinidades, na verdade. Exatamente. Não é pelo interesse, né? Eu concordo que a gente tem de se ajudar, que a gente tem essa questão de camaradagem, mas isso eu acho, inclusive, que é uma parada que a gente tinha que ter com qualquer imigrante. Sim. Né? Não necessariamente com o brasileiro, ou não só com o brasileiro. Mas eu acho que, complementando isso que você falou, eu acho que a gente acaba tendo mais com o imigrante. O que é a experiência de vocês? O que vocês dizem? Não, é interessante ter falado isso, porque quando a gente se mudou pra cá, a gente começou a se identificar mais como latino. A gente comentou isso, acho que no outro vídeo. É verdade. Mesmo falando... É engraçado, nunca me identifiquei como latina no Brasil, porque a gente fala português, né? E o resto todo fala espanhol. Mas aqui a gente vê como a gente, de fato, é latino, né? É latino. E é engraçado e beleza, o outro ponto que eu penso é, ok, a gente vai tentar se ajudar, mas como é que você vai conseguir se inserir no mercado de trabalho e ter mais oportunidades com as pessoas que já vivem aqui há anos, que têm uma rede de contatos bem estabelecida, se você só se relaciona com brasileiros, entendeu? Você precisa ter um pouco de cara de pau e meter as caras e fazer contato e conhecer gente nova, porque são essas pessoas que vão te dar outras oportunidades, ou pelo menos vão saber de uma vaga diferente, ou vão poder ser uma referência. Se você só fica ali no círculo dos brasileiros, é mais difícil você ter acesso a oportunidades diferentes, entendeu? Por isso que eu acho que é uma armadilha, é uma zona de conforto que acaba não te permitindo realmente se inserir no mercado de trabalho e deixar de ser um migrante e passar a ser um profissional, entendeu? E passar a ser um cidadão, né? Que a gente acaba virando cidadão, mas às vezes as raízes ainda estão muito fortes. Muito fortes. Agora, uma coisa que eu já reparei, a maioria das pessoas vem em casal, né? Vem em família, e às vezes eu penso, assim, eu vejo, né? Que um dos cônjuges até tenta se inserir, mas geralmente o cônjuge que fala menos inglês se retrai. É o que vai procurar só os brasileiros ali para se sentir mais seguro. Muitos eu já vi, assim, principalmente as esposas, né? No caso eu tô falando, então vem uma esposa que não fala nada de inglês e ela sempre vai procurar fazer amizade com outros brasileiros ou brasileiros. Mas ao mesmo tempo, talvez fosse a pessoa que precisasse mais contato com pessoas. Que foi o meu caso, né? O Kaique sempre teve um inglês muito bom, meu inglês muito básico. Quando eu cheguei aqui, o Kaique resolvia as coisas pra mim no telefone, eu me sentia muito desconfortável. Mas, cara, eu tive que andar, porque eu sou uma pessoa que gosta de falar, que gosta de fazer amizade. Você gosta de falar? Não. Sim, só não reparou, não. Eu tenho que falar um pouco mais devagar. Mas... é isso, e hoje em dia eu me sinto muito mais confortável, mais livre, mais parte daqui, sentindo muito menos falta do Brasil. Enfim, aprendi tanta coisa que eu nunca imaginei aprender que eu aconselho, na verdade, né? Talvez uma alternativa para ajudar isso é você procurar pessoas que talvez não tenham a mesma língua que a sua, mas pelo menos tenham os mesmos interesses. Tem vários grupos aqui pelo Facebook, pelo LinkedIn, ou até tem um outro site chamado Meetup, que é justamente sobre isso. Então são grupos de pessoas que têm os mesmos interesses. Então a gente se inscreveu no Meetup de social media, de pessoas profissionais que trabalhavam com social media. De vôlei. Eu fui no meetup de vôlei no verão, tinha uma galerinha que jogava, você chegava lá e batia uma bola. Tem meetups de, fazer vídeo, entendeu? Então ache uma galera que gosta das mesmas coisas. Agora, a gente nunca foi, mas é o seguinte. A gente tentou, a gente fez inscrição lá em vários meetups. Aí tipo... Feio. Mas deixa eu falar uma coisa. A gente nem foi, meu cara. A gente nem foi. Mas assim também, vamos aqui, mais um advogado do diabo aqui. Pra eles falarem é fácil, tá? Porque eles são pessoas dadas. Né? Eles são dados. Vocês são extrovertidos. É verdade. O Kaique, eu fico impressionado que ele para no meio da rua e começa a conversar lá com a pessoa. Não é. Eu quase ajoelho, porque é meu ídolo. Assim, eu não consigo. Eu não encosto nele, né? É tipo aqueles bonecos que aperta e fala. É tipo... Ele arruma assunto. Melhor amigo. Eu não sei como ele consegue.
consegue, é uma genialidade. É verdade, né? É verdade. Tem Eu, a ver com a eu personalidade. inscrevi o Dimitri em vários meetups quando a gente chegou, né? Então eu ia lá e falei assim, olha só, tem meetup de gente que faz filme aqui, que faz curta independente, não sei o quê. Tipo, inscreveria em um monte, vê se ele foi em um. Cara, Ó, mas deixa eu falar é fácil falar, né? Agora eu vou ser o advogado do Vamos diabo lá. também. Agora Vai eu vou lá. ser o advogado do diabo. Deixa eu ver. acho que o buraco é mais embaixo. Porque tem a questão assim, beleza, você sai do Brasil. Mas às vezes o Brasil não sai de você. Sim. Sim. Então, E vamos lá. pior ainda, Não na verdade. adianta você chegar aqui e também querer sempre o caminho mais fácil, querer tomar vantagem nas coisas. Então, acho que a outra parte dessa questão de viver só com brasileiro é também você se adaptar um pouquinho mais à cultura canadense, entendeu? Tipo, a Constância estava falando do que você aprende com pessoas de outras nacionalidades, entendeu? As diferenças culturais, entender que de repente os asiáticos, generalizando, né, precisam de mais espaço, não tem mais aquele lance de encostar como o brasileiro tem, de dar tapinha nas costas. Sim. Então, e até outras questões profissionalmente mesmo, sabe? De tomar responsabilidade, de comunicação, de como é que você dá feedback. São coisas que você tem que entender. Se você está vindo para o Canadá, cara, vamos abrir a cabeça e vamos ser um pouquinho mais aberto às questões culturais de um lugar que é diferente do Brasil. É verdade. Entendeu? E se você só vive com brasileiro, só convive com brasileiro, você não vai ter essa experiência. Não, e outra coisa que eu vejo muito é quando as pessoas convivem muito com brasileiros, eles ficam tanto no Brasil ainda, e essa parte de não se inserir no Canadá, eles começam a ver as partes negativas mais fortes. Verdade. E passam o tempo todo perdendo tempo reclamando das coisas negativas e não veem o lado positivo de estar aqui. Verdade. Entendeu? Então é um pouco dessa parte de desenraizar, né? E tentar ver a vida de outro lado mesmo, né? Concordo. As coisas boas que a gente traz da cultura brasileira, de personalidade, de alegria, de jogo de cintura, você não precisa perder. A gente não está falando contra o Brasil. E nem deve perder. Nem deve, exatamente. Eu acho que, inclusive, profissionalmente, Isso ajuda demais. o brasileiro se destaca porque, cara, ele não sabe, ele vai aprender. Vai se virar. Entendeu? Ele descobre, ele pergunta, ele corre atrás, ele vê vídeo no YouTube, entendeu? Tipo, vai no Canadá Diário, pergunta alguma coisa. A galera se vira. E isso é muito bom. Mas tem outras coisas que a gente pode aprender também. Então, se você sair um pouquinho da casinha, da bolha, tem muita coisa boa que acho que pode aprender, que pode crescer. Verdade. E depois que começa, depois que você toma gosto, aí acho que é legal. Acho que cresce muito a experiência do imigrante quando você se abre a outras E oportunidades. aí você deixa de ser um imigrante para ser parte dessa comunidade nova, né? Mas eu acho que essa dica do Meetup foi muito importante, porque às vezes eu vejo, né, eu faço parte de alguns grupos no Facebook de brasileiros, né, então tem brasileiros em Vancouver, brasileiros em BC, brasileiros, mães, não sei o que, são todos brasileiros, e muita gente que acaba de chegar e aí coloca lá, olha, alguém da região de New Westminster com criança entre 5 e 8 anos que quer encontrar para se conhecer e trocar ideia e brincar. Dá para fazer isso com os estrangeiros também. A gente conheceu, depois que a nossa filha Liz entrou na escolinha, né, no daycare, a gente conheceu gente. A gente volta e meia encontra com uma família que era da Rússia, que já vive aqui há muitos anos. É um dos melhores amigos da Liz. O que mais? Da China também. Não, tem um grupo de mães que eu participo que é bem canadense, variado. bem variado. E assim, isso eu participo desde quando a Liz tinha 4 meses, né? Então é legal a gente acompanhar o desenvolvimento, trazer as diferenças de cultura, as dificuldades que elas têm de se adaptar aqui também, então, né? É isso que eu queria dizer, que também existem grupos semelhantes, só que de estrangeiros, ou de canadenses, ou de outros imigrantes. Então, ao mesmo tempo que você está disposto a conhecer novos brasileiros aqui, né, porque você quer fazer amizade, dá para fazer a mesma coisa com outras culturas, né, então você coloca lá também, né, entra nesses grupos. Pô, é legal porque aí você aprende coisas que tem a ver com coisas que você se interessa, entendeu? Tem que ter afinidade. Tem que ter afinidade, senão fica chato, senão você não vai, entendeu? Não vai pra frente. Não, é isso aí, a dica da gente, se integrem. Excelente. Muito bom, eu adorei esse tema, ó, sugerido por eles. A gente pegou de surpresa aqui, ó, bate-papo. Porque é sempre surpresa. Sempre surpresa, pegadinha no maluco. E é geralmente quase sem corte, né? Vocês viram que o vídeo fluiu a conversa. Muito bom, excelente. Então tá. Diga aí, quais são as dificuldades que vocês passaram, se vocês já migraram, qual é a dificuldade que vocês
imaginam de vir para morar para um outro país, no Canadá ou em qualquer outro lugar. Vocês são extrovertidos, introvertidos? O que vocês são? Você é tímido? Vai para um grupo de tímidos. Bom, muito bom. Lembrei daquela blusa do teu amigo lá, tipo, eu sou introvert. Eu tava no trabalho e passou um cara lá Ah. que tava com uma camisa dizendo introvert, né? Introvertido, né? Tímido. E aí eu achei a camisa dele super legal. Eu fui falar com ele pra elogiar a camisa dele. Pronto, Só né? que aí eu percebi que ele não era o que ele queria. Não era uma camisa, era um aviso. Tipo, não vem falar comigo, né? Aí eu me liguei na diferença Ah, tá vendo? cultural. E não e falou. respeitei, né? Eu achei que o Kaique ia falar, pô, gostei dessa camisa, quero uma pra mim. Não. Simon Call. Muito bom. Bom, pessoal, faz o jabá aí do canal de vocês aí. Recomendamos, Então, inclusive. Vamos lá, a gente tomou gosto aqui de participar nos vídeos do Canadá Diário e a gente também posta bastante coisa das nossas aventuras no Canadá e viajando. Então vocês estão convidados a passar lá no nosso canal e ver um pouquinho dos lugares que a gente já viajou. Vem mais coisa por aí. E no Instagram também a gente posta muito do nosso dia a dia. Muito Tá bom. sempre por lá. Recomendamos. É isso. Queria agradecer aos nossos convidados mais uma vez. Vão voltar aqui, obviamente, né? Sempre são da casa já, basicamente, né? E é isso. Gostaram do vídeo? Dá um like pra gente, adicione os favoritos, comente, divulgue, se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveram. Se inscreva no Together. No Together também. Clique no sininho do YouTube para receberem as notificações assim que os vídeos forem ao ar. Valeu e beijo no coração. Tchau. Abraço.